proposta de uso do FUNRIGS resolveria a situação de maneira emergencial, a curto prazo? Não tenho como afirmar, porque o recurso terá que ser levado ao comitê gestor, em especial à Secretaria de Reconstrução Gaúcha, para avaliarmos se de fato esse recurso está ou não disponível. Não tenho esta informação, até porque tem vários projetos que estão em análise pelo comitê. Portanto, sem saber exatamente qual é o valor e se há nexo causal direto da situação hoje enfrentada pela rede assistencial, se ela tem relação então com a calamidade e com os eventos climáticos que o estado do Rio Grande do Sul passou no ano de maio de 2024. Mas gostaria de reforçar aqui, mais uma vez, que vacina salva vidas e que o coeficiente de cobertura vacinal ainda é muito baixo, principalmente entre a população mais vulnerável, que são as crianças e os idosos, que são os que mais estão internando. É importante que a população procure as unidades de saúde para fazer a vacina e evitar o adoecimento e a necessidade de internação. Secretária, se não com o uso do FUNRIGS, qual medida o governo vai adotar para resolver essa situação da superlotação de imediato? Bom, a superlotação não é uma novidade. Aqui foi lembrado, inclusive, de outras tantas passagens em períodos que tivemos, como por exemplo durante o Covid. Então eu quero aqui dizer que o governo do estado está sim também aguardando recursos em relação às síndromes respiratórias aguda grave do governo federal, e nós temos uma proposta de recurso do Tesouro do Estado que estaremos apresentando em breve para a rede hospitalar, tanto pública quanto filantrópica, buscando ampliação e abertura de novos leitos, especialmente na região metropolitana. Secretário, um dos problemas que foi apresentado hoje, durante a apresentação, está a questão da alteração do financiamento da assistência por parte do Assistir. E não é a primeira vez que é tocado nesse assunto, é um dos argumentos utilizados também para as questões que envolvem a crise na saúde. Mesmo diante dessas críticas, o governo não pensa em mexer novamente no Assistir, nesse financiamento? Bom, o programa Assistir na região metropolitana duplicou, ou seja, colocou 100% de recursos a mais de incentivos na rede hospitalar. Portanto, quando assumimos o governo, além de estarmos devendo para hospitais, prefeituras, fornecedores, nós tínhamos na época um orçamento de 700 milhões de reais. Pagamos todos os atrasados e hoje o orçamento da saúde para o programa Assistir é de 1 bi e 200 milhões de reais. Além disso, o programa Assistir abriu 417 ambulatórios de especialidade em todo o estado do Rio Grande do Sul. Temos o recurso federal que saudamos do programa Mais Especialistas. Ainda temos saldo financeiro, temos ainda metas que terão que ser cumpridas por municípios que contratualizam com a rede. Precisamos também que haja essa movimentação por parte dos prestadores de serviço para que eles busquem mais atendimento na área eletiva para evitar justamente o agravamento dos problemas de saúde da população. Secretário, o que é esse investimento? Porque os prefeitos, eles apresentaram ali, os prefeitos, secretários, uma situação bastante grave, crítica na saúde. Que investimento é esse? Qual é a resposta que vocês vão dar, assim, até para acalmar os prefeitos e os municípios?
Bom, nós queremos aqui acalmar a população. Mais uma vez, vacine-se. Mais uma vez, procurem as unidades básicas de saúde. Muitas já estão com horário estendido, inclusive abertos aos finais de semana. Nós vamos sim, já colocamos 20.800.000 reais justamente para reforçar o atendimento das UPAs e dos pronto atendimentos, né? E vamos anunciar em breve um importante recurso do Tesouro do Estado justamente para ampliar leitos no estado, em especial na região metropolitana, e ao mesmo tempo podermos converter leitos já existentes em leitos para atender síndromes respiratórias. É bom lembrar a todos aqui que nós passamos por uma pandemia, e na pandemia nós unimos esforços dos municípios, da rede hospitalar, especialmente da Federação das Santas Casas, e naquele período, porque parece que hoje nós estamos numa situação excepcional. Estamos sim, mas no Covid nós abrimos 1.500 novos leitos de UTI, porque tivemos a parceria. Então a capacidade de gestão, reunindo os esforços do governo do estado, os governos municipais e do governo federal, porque o SUS é uma gestão tripartite, nós haveremos também de passar por essa situação que nos preocupa, evidentemente, mas gostaríamos de tranquilizar a população e lembrar: procurem as unidades básicas de saúde, que é a primeira porta de entrada. Evitem ir para as emergências, a não ser em casos de risco, porque cada um está fazendo seu papel, e vamos sim abrir novos leitos na medida em que tivermos o recurso federal das síndromes respiratórias aguda grave e o recurso que o governo do estado irá anunciar em breve. Hoje a reunião aqui no Grupo Conceição foi feita com vários atores. Foi FAMURS, Grão-Pau, Conselho dos Secretários Municipais, Conselho Estadual, Federação dos Hospitais Filantrópicos, Secretaria de Estado da Saúde, porque há uma avaliação que tem o FUNRIGS, que é um fundo criado agora nas emergências, que tem lá 1,5 bi disponível para enfrentar situações provocadas pela tragédia climática. Você perguntou para a secretária sobre o nexo causal. A avaliação dessas entidades que tem nexo causal com a tragédia. Exemplo, foram atingidas 467 estruturas de saúde pela tragédia climática. Dessas 467, 120 foram totalmente destruídas. E 460 foram atingidas, que perderam equipamento e precisam de pequenas reformas. O que ocasionou? Menos estruturas de saúde, mais superlotação nas estruturas existentes de hospitais. Portanto, há perfeito nexo causal com a tragédia e, portanto, é possível acessar os recursos do FUNRIGS, que pode ser tanto para custeio das estruturas que estão numa crise financeira, quanto para investimentos. Então, esse é um tema que foi a proposta das entidades para o governo do estado, para que saúde acesse os recursos do FUNRIGS, como os agricultores já acessaram, porque também foram atingidos pela tragédia. O solo foi embora, é preciso recuperar o solo, construir alternativas sustentáveis. Portanto, este fundo, ele é composto 90% dos seus recursos por recursos que o Estado deveria pagar a dívida da União. E a União disse: cria um fundo, 3 anos tu vai ter o recurso da dívida nesse fundo, e o governo do Estado invista para reconstruir o Estado e para dar sustentabilidade aos prejuízos da enchente. Então, o recurso, a proposta, na quarta-feira essas entidades vão se reunir, para terminar a formulação da proposta e apresentar para o Comitê Gestor do Estado,
que é formado pelo governador, vice-governador, Casa Civil, secretário do Planejamento, secretário de Reconstrução, PGE, Comunicação, que é governo. Então, essa proposta dos prefeitos, secretários municipais, prestadores de serviço, hospitais, né, Conselho Estadual de Saúde, que também estava presente, é apresentar uma proposta para pegar imediatamente esses recursos que estão ali no fundo para enfrentar a crise. As pessoas estão na porta das emergências. Te dou um exemplo. O Hospital Criança hoje, Conceição, está com 256% na emergência de superlotação. Está faltando leito de UTI pediátrica, de UTI adulto. Então, é disso que nós estamos fazendo. Nós precisamos desses recursos para enfrentar o emergencial. No fundo, ele é emergencial. É para 2025, 26 e 27. Basicamente com recursos da União. Então, essa é a proposta. E eu tenho certeza que o governador, secretária Aritas, que sempre teve sensibilidade, vai ter sensibilidade para essa proposta emergencial para criar sustentabilidade financeira para as estruturas de saúde que hoje não tem mais como financiar, especialmente essa superlotação. Fechou-se mais de 450 leitos na região metropolitana, né, pela tragédia. É preciso reabrir. Para reabrir é preciso recurso. E esse recurso emergencial tem nexo causal, sim. O HPS de Canoas foi destruído pela enchente. Esses leitos foram fechados. Foram lá para o hospital universitário. Então é preciso criar condições para acessar esse recurso que está disponível no fundo, né, para enfrentar a situação emergencial. Eles extrapolaram todos os seus limites e capacidade, inclusive de aporte de recursos financeiros. Essa sugestão que é trazida hoje aqui nessa reunião, através desse grupo de trabalho, ela é importante. Tá? Nesse momento nós estamos mais uma vez vivendo uma crise de superlotação, mas ela não pode servir como uma cortina de fumaça pela verdadeira realidade que nós enfrentamos, que é o subfinanciamento. Se há 450 leitos fechados é porque há subfinanciamento. Então, paliativamente, nesse momento, é importante a gente utilizar esses recursos, mas nós temos que ter, sim, um projeto para que a cada crise nós não tenhamos que sentar aqui para buscar a sustentabilidade da saúde pública. Hoje se sabe que os recursos são insuficientes, fecham-se leitos porque não há recursos. O próprio município de Sapucaia do Sul, que é aqui da nossa região, fechou 60 leitos por falta de recursos. Então, a grande questão, é importante os recursos FUNRICS, é importante nós termos essas medidas paliativas, mas nós precisamos ter uma política permanente de saúde pública e não podemos usar as crises ou os momentos em que as nossas emergências estão superlotadas como uma cortina de fumaça para esconder a verdadeira realidade. Teto MAC desatualizado, nós precisamos mais recursos, nós precisamos mais investimento em saúde se nós queremos ter uma saúde pública realmente universal, como nós preconizamos aqui no Brasil. Um pouco ali que a FAMURS entende que isso seja positivo, mas não vê que seja viável, mais ou menos por aí o caminho. Nós entendemos e trago aqui a angústia dos prefeitos e prefeitas do nosso estado. É uma medida paliativa, é uma medida emergencial, é importante, será discutida na quarta-feira com todos os atores, mas nós precisamos pensar numa medida estruturante, porque realmente os nossos hospitais, a sobrecarga dos municípios, hoje mais de metade dos municípios gaúchos estão investindo mais que o mínimo obrigatório, que é os 15%. Uns chegam a 30% de investimento na saúde. Então, discutir, trabalhar é importante, mas nós temos que pensar medidas estruturantes, porque a saúde tem pressa e a emergência hoje está nos cofres públicos também, porque o investimento de tudo isso recai sobre os municípios. Então a gente cobra, quanto entidade, mais investimentos, tanto do governo do estado quanto do governo federal. Vocês acham que às vezes alguns repasses que já são previstos para a saúde possam ser utilizados de fato? Sente um pouco que às vezes não é, e esse que está disponível? Nós precisamos manter o custeio de todos esses investimentos e programas que são criados, tanto pelo governo do estado quanto para o governo federal. Nós precisamos olhar a fundo a necessidade dos municípios, que recai sobre eles uma grande responsabilidade de custeio de todos esses programas. Então, rever realmente a tabela SUS, Teto MAC e todos os programas que hoje recaem para os prefeitos cumprirem lá na ponta, às vezes faltando
na maior parte, o recurso para executar esses programas. O prefeito Maranata conta para nós, vivendo muito de perto ali, e isso também por parte da Grampal. Qual é a posição, qual é também o resultado de vocês, a observação de vocês? O recurso do Fundo Higgs, ele não resolve. Ele é um momento paliativo, mas ele é necessário e a gente precisa usar de todos os recursos, e ele é nesse momento o que a gente tem na mesa. Eu gostaria de ter um anúncio, tanto do governo federal quanto do governo estadual. Nós estamos falando de quase 18 bilhões de falta de investimento nos últimos 10 anos na saúde pública, dinheiro que foi retirado da saúde para pagar a Previdência. Isso precisa ser recolocado. Se a gente falasse desse recurso que está faltando na saúde da região metropolitana e de todo o estado, a gente não estaria vivendo esse momento aqui. Mas também tem a atualização do Tecmark. Nós estamos falando de R$400 uma cirurgia, nós estamos falando de R$1,90 um hemograma, R$10,90 a consulta com o médico. Isso é superavitário, como disse o prefeito André. A gente precisa de investimento na saúde metropolitana, no estado do Rio Grande do Sul, para a gente sair desse clima. A população não aguenta mais a burocracia. É necessário agora que os prefeitos se reúnam aqui, junto com o governo do estado, que é para montar uma proposta, Barrichello, que pare de pé e que atenda a necessidade das pessoas que estão na fila nesse momento. A gente não está pedindo dinheiro para o prefeito, a gente está pedindo recursos para as pessoas que estão lá na ponta e que estão passando por necessidade, e a gente precisa de investimento. E não é só dinheiro, porque também tem superlotação, precisa investir na infraestrutura para poder botar mais pessoas e poder fazer mais atendimento. Então, tem aqui um conjunto, a gente aguarda uma visita do ministro Padilha, que vem ao Rio Grande do Sul para fazer anúncios importantes, o Barrichello falou sobre isso, a sensibilidade do governo do estado e do governador em colocar recursos na saúde metropolitana para a gente vencer esse desafio. O inverno está chegando, a gente está passando por problema, crise grave agora também com a dengue, e tudo isso vai se avolumando com o histórico que a gente tem, que vem desde a pandemia, que vem dos problemas da enchente, que vão se avolumando e a população vai ficando doente. E isso está demonstrado nos números. Antes da pandemia a gente tinha 714 pessoas na fila de espera. Hoje nós estamos com mais de 850 pessoas na fila de espera. Ou adianta, colocou recurso, mas não adiantou. As pessoas continuam ficando doentes e a gente não está conseguindo atender. O prefeito não aguenta mais, não tem mais de onde a gente tirar dinheiro. Nós estamos pedindo socorro porque a população está pedindo socorro para a gente. E a gente precisa de auxílio. E o dinheiro vem do governo do estado e vem do governo federal. Porque prefeito, como disse a nossa prefeita Adriane, presidenta, nós estamos em média colocando 21% no estado. Na região metropolitana chega a 35% de investimento em saúde. Nós estamos tirando dinheiro de outra pasta. Eu quero saudar aqui o Saltos, porque ele teve coragem de chamar o estado para fazer um acordo e parar de botar o recurso que era da saúde lá na Previdência e aplicar na saúde o que é da saúde. Porque precisa ter coragem, porque o Ministério Público, o Tribunal de Contas vem para cima do prefeito quando a gente investe menos na saúde, menos na educação ou na assistência. E também tem que ir para cima das esferas superiores da gente e cobrar que se invista no mínimo o limite constitucional. E é no mínimo, é atenção básica, é saúde básica, é educação básica, tudo é básico nesse país. Mas a gente precisa de investimento acima do básico, que o Estado faça que nem os municípios, é 15%, a gente bota 22%, 21%. Por que o Estado não bota além dos 15% que é dos 12% que é obrigado? E a União faça atualização do teto MAC, que bote recursos dos hospitais, que cumpra a 14.820 que está aí, que tem que ser assinada, a CIB também, que já foi aprovada. Isso precisa ter agilidade. A burocracia não pode vencer as pessoas. Isso que eu ia lhe perguntar em relação ao governo federal. Teve agora a marcha dos prefeitos, certamente foi um dos assuntos muito abordados pelos prefeitos aqui do Rio Grande do Sul, em relação a recursos. Já alguma promessa de fato do governo federal, alguma palavra assim de fato do governo federal sobre a atualização? Nós fomos os 18 prefeitos lá em Brasília, muito bem recebidos pelo ministro, era para estar o Estado também. Acho que a gente tem que andar sempre junto e a gente tem que falar junto, porque a população precisa ter essa clareza de que a gente está tentando resolver e não ter só conversa. A gente está aguardando agora a devolutiva, o ministro deve vir no início de junho, que Barrichello já trouxe essa informação, com notícias de investimentos para a gente poder avançar e gerar a quantidade de gente que está na frente de espera. Eu acho que é importante porque quando o cidadão precisa do serviço de saúde, não é o governo, não é a União que ele procura, é o prefeito lá na ponta. E nós estamos arcando com essa consequência. Então, o objetivo aqui é ótimo, mas é provisório. A gente tem que demonstrar aqui resoluções estruturantes para nós resolver esses problemas lá na ponta. O Estado e a União, eles precisam aumentar o seu financiamento. A gente sabe disso, muito embora dizem que cumprem, né, mas nós lá nos municípios temos a faca no pescoço para aportar esses recursos. Nós temos também a necessidade do cumprimento da lei federal sobre o reajuste da tabela SUS, isso é importantíssimo. Necessário que a União também amplie o teto MAC.
Precisamos descentralizar as especialidades. E trago aqui a angústia dos municípios lá do interior com a ambulância terapia. Hoje nós temos mais de 1.200 veículos com placa branca que vêm aqui acessar os serviços de saúde aqui na grande região metropolitana. Então é olhar, secretária, a nossa capacidade instalada no interior para poder aportar esses recursos lá no interior para desafogar inclusive aqui. Só que lembrando que o custo de um especialista lá no interior é bem maior do que um especialista aqui na região metropolitana. E eu finalizo lhe fazendo questionamento, secretária, sobre algum orçamento extraordinário do governo do estado para essa situação, porque nós precisamos de dinheiro novo e precisamos agora. Muito obrigada. A secretaria à disposição para lhe atualizar sobre os avanços do programa Assistir em todas as regiões de saúde. Nós temos 417 ambulatórios de especialidades e podemos lhe demonstrar como é que era antes e depois do Assistir. Aliás, eu estive bem próximo da sua região, só não lhe visitei na época, só estava em Brasília, vendo o que Tenente Portela oferta de ampliação de serviços, inclusive com cirurgias bariátricas, com 20 ambulatórios do Assistir. Abrimos o programa Ser Mulher, ambulatório na área de saúde indígena, que, aliás, vale a pena o Conselho Estadual conhecer, porque o Estado também se preocupa com a saúde indígena e realmente acho que nós temos que estreitar, a senhora assumiu recentemente, para lhe demonstrar o que se ampliou de recursos e certamente o deputado Miguel Rosseto, com a sua brilhante memória, lembrou bem, nós iniciamos o governo devendo dos municípios, dos hospitais, além, e o valor era considerável, 1,2 bilhões, tínhamos em torno de 700 milhões no orçamento para assistência hospitalar como forma de incentivo. Hoje vamos fechar 1,2 bilhões através dos incentivos do programa Assistir. Mas a pauta aqui não é o programa Assistir, por isso não vou me deter nessa pauta. A pauta aqui é uma proposta que foi construída pelo Grupo Hospitalar Conceição, na liderança aqui do competente presidente, que vem inovando em algumas frentes que queremos aplaudir, como o uso da área de imagem em horários além daquele horário comercial, tem sido um grande parceiro em várias frentes. Eu vou tecer algumas considerações sobre a proposta, sem antes deixar de dizer que quando soube da reunião, através de um convite que foi formalizado para todas as entidades que aqui estão presentes, o governo do estado não estava no rol dos convidados. Mas conversando dentro do processo democrático e das boas relações, eu delicadamente questionei aqui o Dr. Barrichello e me ofereci para vir nesta reunião, porque as parcerias se constroem com os 3 entes, municípios, Estado e União.